Shalom, queridos. Graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da Palavra de Deus, um encontro aqui com você nesse canal, para termos uma conversa sobre a Bíblia. Existe uma pergunta que é feita, e não é de hoje, em muitas pessoas, e até mesmo foi feita na Bíblia. Exato. Na Bíblia, Pedro narra uma pergunta que é praticamente escatológica e que muitas pessoas fazem hoje. É sobre a volta de Jesus. Por que ele ainda não voltou? Eu sei que pode ter pessoas que vão dizer, que eu já ouvi pessoas criticarem: por que você quer pensar? Por que Jesus vai voltar? Quais são os sinais de Jesus? Para que isso? Para que ficar fazendo todas essas análises sobre os sinais, sobre o porquê? Mas nós vamos ver que na própria Bíblia havia uma indagação, uma pergunta sobre cadê a volta do seu mestre? E é sobre isso que iremos falar hoje. Nosso texto base se encontra em 2 Pedro, no seu capítulo 3 e versos. Se você gostou até aqui, fique comigo. Vamos embora. Bom, queridos, eu gostaria de falar com vocês exatamente sobre o que já sabemos. Nós temos aí o Sermão do Monte, que fica em Mateus, onde Jesus fala exaustivamente quando ele vai responder sobre quais sinais. Só que hoje nós iremos falar na epístola de 2 Pedro, quando nessa segunda carta Pedro está respondendo à igreja e está aqui falando de forma incisiva e direta, porque ele vê que ele precisa exortar esses irmãos para que eles possam ter ânimo e até mesmo eles possam ter esperança. Você vai ver que no próprio versículo 1 ele fala que ele está fazendo isso para despertar com exortação o ânimo sincero. Então, queridos, é exatamente porque algumas pessoas se encontravam desanimadas, sem esperanças, já estavam começando a dar sinais de que poderiam até mesmo voltar atrás nas suas decisões. Bom, amados, e aí veja que ele vai começar falando, discorrendo sobre tudo o que foi dito, primeiramente sobre os santos profetas, também dizendo sobre o mandamento, e assim vai. Mas sabendo que no verso 3 ele vai falar que nos últimos dias viriam quem? Os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Queridos, é muito bom nós analisarmos a afirmação de Pedro, justamente porque essa pergunta ela é feita por pessoas honestas, por pessoas que querem saber, por pessoas que realmente querem ter o entendimento. Mas existe também aquelas pessoas que querem fazer essa pergunta do porquê o mestre ainda não voltou, mas porque são escarnecedores, porque querem manchar. E veja, se nós fôssemos hoje e se fizéssemos uma cápsula do tempo, nós iríamos ver o quê? Terremotos, teríamos aqui guerras, ou então teríamos grandes eventos da natureza, nós teríamos aqui fome, nós teríamos tantas coisas, famílias em pé de guerra. Tudo isso sinalizando que Jesus vai voltar. Mas afinal, essas pessoas escarnecedoras, assim como diz na epístola de Pedro, no seu verso 4 do capítulo 3, veja o que ele diz, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Essa é a pergunta. Onde está? Onde está a promessa? Ele não prometeu? Isso não era uma coisa que estava firmado? Não era para ter acontecido? Cadê? Cadê a promessa? Cadê a promessa da sua vinda? Porque desde os pais que dormiram, ou seja, que morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É claro que nós tivemos aqui um excesso na linguagem, né? Foi uma linguagem figurada que foi aqui utilizada, uma hipérbole, para que pudesse dizer: olha, desde lá de trás, tudo permanece a mesma coisa. O que mudou? O que se alterou? E essa é a pergunta que vale ouro para que nós pudéssemos narrar hoje. E hoje nós iremos falar um pouco sobre isso. Nós iremos falar para você que quer sinceramente entender essa pergunta e quer até mesmo consolar o seu coração e se tranquilizar. É esse o objetivo do nosso estudo de hoje. Só quero dar um recadinho para você que ama a palavra de Deus e principalmente gosta de mandar o evangelho para outras pessoas. Esse é o canal.
se inscreva, compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que vai abençoar famílias. E esse é o nosso intuito. Dito isso, eu gostaria de dizer, queridos, que Pedro ele vai falar muitas coisas. Se você discorrer e se você ler o capítulo 3 todo, você vai entender que ele vai começar falando sobre o tempo que não é o tempo do homem, mas é o tempo de Deus, o Kairos. Ele vai falar que, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele já vem dizendo algumas coisas, ele vai dando a resposta e refutando aqueles que criticavam e diziam: mas cadê a promessa? Onde está o seu mestre? Cadê o retorno dele? E aqui está ele começando a refutar. E é necessário nós tocarmos nesse assunto, principalmente no ponto de vista de Pedro, para que a gente possa entender que tudo o que o mestre falava, até mesmo os apóstolos, Paulo mesmo, Pedro, eles tinham até mesmo o entendimento de que poderia ainda ser na sua geração a geração que veria o retorno do mestre. No entanto, nós vemos que isso é alterado logo após, com certeza, porque o mestre os revelou. Bom, amados, e aqui nós vemos Pedro falando que o tempo não é conforme nós pensamos. E é exatamente isso. Em primeiro lugar, nós não podemos pensar que o tempo é agora, é a minha geração que tem que ver a promessa. Não é assim que a coisa funciona. Assim como a vinda do mestre chegou numa geração que nem esperava. Não era esperado, mas ele veio naquela geração. Bom, e o seu retorno? Temos que esperar, tendo por certo de que ele sim cumprirá sua promessa. Em segundo ponto, nós vemos aí já no verso 9, onde ele vai dizer que o Senhor não retarda a sua promessa. Onde ele vai tranquilizar dizendo: olha, se tem uma coisa que é zero chance de acontecer, é de que o Senhor venha se atrasar. Isso não acontece. Ainda que para alguns venha soar ou venha ter o entendimento que é tardio, ou seja, atrasado, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Bom, qual é o segundo ponto de Pedro, meus amados? O interesse do eterno. Por que que o eterno, com certeza, ele pode estar aguardando o momento certo para vir buscar a sua igreja? Porque o interesse do mestre não é que as pessoas se percam. O interesse do eterno é que as pessoas venham a se salvar, venham realmente a chegar ao arrependimento. Mas nós sabemos que essa tarefa de levar a luz às trevas é nosso, é seu. E se nós não fizermos, isso quer dizer que, na verdade, nós é que retardamos o retorno do mestre. Não que ele retarde a sua promessa, porque isso não acontece. Mas há uma palavra de que o evangelho seria pregado até todos, e que todas as pessoas vão ter oportunidade de se arrepender, queridos. Mas há um interesse do eterno para que as pessoas se arrependam. Então, se nós queremos, se temos o interesse de que o mestre venha, Maranata, vem Senhor Jesus, temos que evangelizar. Esse canal ele contribui exatamente para trazer a palavra de Deus a famílias, a pessoas, a todo o tipo, todas as pessoas que creem ou não no Senhor Jesus. O objetivo é o mesmo, que a palavra de Deus possa falar aos corações. Esse é o objetivo. Então, se nós estamos aqui fazendo a nossa parte, nós precisamos que muitos outros também o façam. Nós temos o terceiro ponto que está aí no verso 10, onde Pedro vai dizer que o dia do Senhor ele vem como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos e os seus elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Uma analogia de como será o retorno do mestre. E apesar de nós ouvirmos e lermos Pedro dizer que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, eu quero afirmar, e tem estudo aqui no canal de que fala sobre a vinda do Senhor. Não é surpresa. A vinda do Senhor não vai ser uma surpresa para ninguém. Quando de fato ele vier, todos, que a Bíblia afirma isso, todo olho o verá, toda língua confessa. Então não tem essa possibilidade
O Senhor veio, mas só uma parte das pessoas viram e tiveram privilégio, e até mesmo sumiram. Não. Bom, queridos, Pedro vai continuar dizendo aqui muitas outras coisas, principalmente algo muito sublime. Porque no verso 12, ele diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Há aí uma preocupação de Pedro, que com certeza as pessoas podem perguntar, podem indagar, mas há um detalhe, será que está havendo o aguardar, o se preparar para esse dia? Muitas pessoas estão dispersas, queridos. Muitas pessoas não se preparam, muitas pessoas não aguardam ansiosamente a volta do Mestre. Há quem diga que ainda é novo e tem muita coisa para viver. Se Jesus puder vir daqui a não sei quantos anos, que ainda sou novo. Queridos, o Senhor vir é o maior privilégio que qualquer pessoa pode ter. Você está com o seu Criador. Se este mundo que você pisa e que você vê aos seus olhos já é maravilhoso, imagine o novo céu e nova terra que é superior a este e feito para os seus escolhidos. Então, neste novo ponto, Pedro fala sobre aguardar e apressando-vos, ou seja, tendo aquele sentimento de que venha, Senhor. Será que isso está acontecendo? Bom, aqui no verso 13 ele vai confirmar aquilo que eu já disse. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro, além de falar sobre tudo, como responder, ele ainda vai falar sobre as promessas que existem, porque muitas pessoas estavam desanimadas. E era necessário que essas pessoas entendessem a grandiosidade do que é aguardar o Mestre, esperar a sua vinda, esperar a sua promessa. Bom, queridos, veja que Pedro também vai dizer no verso 14 que procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Exatamente porque essa preocupação deve existir. Será que estamos aguardando? Será que essas pessoas que têm tanta dúvida ou até mesmo têm tanto anseio de saber e conhecer, será que há uma preparação, há uma forma de se achar irrepreensível e em paz? Será que essa pessoa está vivendo uma vida de justiça aqui na Terra? Bom, isso eu não posso afirmar, mas é necessário que nós entendamos o que Pedro está dizendo. Pedro está sendo bem claro em sua epístola no 2 Pedro capítulo 3. Ele ainda vai dizer, e tende por salvação a longanimidade de vosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, esses amados já tinham ouvido, Paulo já tinha passado, sim, orientações a respeito disso. E nós sabemos o que Paulo fala sobre a vinda. Ele, inclusive, ele utiliza-se desse termo que o dia do Senhor vem como ladrão. Mas, mais uma vez, não tem nada a ver com uma vinda surpresa, uma vinda oculta, não tem. Então, queridos, vai haver uma orientação de Pedro para que eles se guardem desses enganos abomináveis desses homens e que eles não venham a ser arrebatados e que eles não venham a decair de suas firmezas. Eles não venham a deixar a sua mente ficar abalada por essas pessoas que querem colocar dúvida no meio do povo de Deus. Então eu tenho absoluta certeza que se você está me vendo aqui agora e que já leu a Bíblia, já estudou, já perguntou e com certeza já teve pessoas que até mesmo não souberam responder, leiam 2 Pedro capítulo 3. Leiam e entendam do início ao final todas as afirmações e sugestões e ensinos de Pedro. Pedro, em primeiro lugar, ele sempre vai dizer que o Senhor não tarda. Ele vai dizer que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Ele, inclusive, vai dizer que esse tipo de argumento, de pergunta capciosa, não digo daqueles que querem saber honestamente e sinceramente, mas daquelas pessoas que gostam de colocar intriga, colocar a dúvida, plantar a contenda, são pessoas dos quais vivem sobre a sua própria concupiscência. E essas pessoas não têm nenhum tipo
de benefício para trazer. Nem mesmo a sua pergunta é honesta. A sua pergunta tem um fim, tem a finalidade de trazer a confusão no meio do povo de Deus. Então, tenha por certo isso. O Senhor, ele tem o interesse de que todo aquele venha se arrepender. E se nós queremos apressar esse processo e queremos que o Senhor venha, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte, temos que continuar evangelizando, continuar levando a mensagem do Senhor, fazendo com que as pessoas venham a sair das trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus. A paz de Deus.